Olá a todos! Eu sou José Vieira e estamos de volta com mais um módulo do nosso curso de atendimento pré-hospitalar. Hoje entraremos em um tema de extrema importância: o suporte avançado de vida em trauma, ou CAVT. Quando lidamos com pacientes em situações de trauma grave, a rapidez e a precisão das intervenções são cruciais. Para explicar cada detalhe deste processo, mais uma vez contamos com a presença da enfermeira Alice. Alice, o que exatamente envolve o suporte avançado de vida em trauma e como ele se diferencia do suporte básico? Olá, José, e olá a todos que estão acompanhando o curso. O suporte avançado de vida em trauma, CAVT, é uma abordagem mais complexa e profunda do atendimento pré-hospitalar, focada em pacientes que sofreram traumas graves. Ele se diferencia do suporte básico de vida porque inclui intervenções mais invasivas e requer o uso de equipamentos avançados, além de profissionais com treinamento específico, como médicos e enfermeiros especializados. No CAVT, lidamos com situações críticas, como traumas cranianos, torácicos, fraturas múltiplas e hemorragias internas, onde cada segundo conta para salvar a vida do paciente. Uma das primeiras prioridades no atendimento de trauma é garantir que o paciente tenha uma via aérea desobstruída, não é? Como o CAVT aborda o manejo avançado de vias aéreas, especialmente em casos onde o paciente está gravemente ferido? Isso mesmo. No atendimento avançado de trauma, garantir uma via aérea patente é absolutamente crucial, pois a obstrução pode levar à morte em poucos minutos. No SAVT, temos várias ferramentas e técnicas avançadas para manejar as vias aéreas de forma segura e eficaz, especialmente em pacientes que não conseguem respirar sozinhos. A primeira dessas técnicas é a intubação endotraqueal. Esse é o método padrão para garantir uma via aérea segura em casos de trauma grave, especialmente se o paciente estiver inconsciente ou não for capaz de manter suas vias aéreas abertas. A intubação consiste em inserir um tubo na traqueia do paciente para garantir que ele receba oxigênio adequadamente. Essa técnica é feita por médicos e enfermeiros especializados e pode ser realizada no local do trauma ou durante o transporte. Também temos os dispositivos supraglóticos. Se a intubação endotraqueal não for possível ou viável no momento, podemos usar dispositivos supraglóticos, como a máscara laríngea. Esses dispositivos são mais fáceis e rápidos de inserir e ajudam a manter as vias aéreas abertas, até que um suporte avançado possa ser realizado. Em casos extremos, onde há obstrução grave das vias aéreas superiores, como em traumas de face ou queimaduras que causam edema e inchaço da garganta, a cricotireoidostomia pode ser necessária. Essa é uma técnica invasiva onde se faz uma pequena incisão na garganta, entre o cricoide e a tireoide, para inserir um tubo diretamente na traqueia e permitir a passagem de ar. Essa é uma manobra de emergência e só deve ser realizada em situações de vida ou morte. Alice, além das intervenções nas vias aéreas, o que mais envolve o SAVT em termos de medicamentos? Quais são os principais medicamentos utilizados no atendimento de trauma pré-hospitalar? Ótima pergunta. A administração de medicamentos no APH é fundamental para estabilizar o paciente em situações de trauma grave. Alguns dos principais medicamentos que utilizamos no CAVT incluem analgésicos e sedativos. No trauma, a dor pode ser excruciante e controlar essa dor é uma prioridade. Analgésicos potentes como a morfina ou o fentanila podem ser administrados para aliviar a dor. Em certos casos, também usamos sedativos para facilitar procedimentos como a intubação ou o transporte do paciente. Medicamentos como o midazolam podem ser usados para sedação leve em pacientes agitados ou com dor extrema. Vasopressores. Se o paciente está em choque, com pressão arterial muito baixa, o uso de vasopressores pode ser necessário para elevar a pressão arterial e garantir a perfusão dos órgãos vitais. A norepinefrina é um exemplo de vasopressor que pode ser administrado para aumentar a pressão em situações de choque hemorrágico ou séptico.
Reposição volêmica, fluidoterapia. Em traumas graves, como acidentes de trânsito, onde há perda significativa de sangue, é essencial repor os líquidos para manter o volume circulante adequado. Soluções cristalóides, como o soro fisiológico ou ringer lactato, são administradas via intravenosa para estabilizar o paciente. Em alguns casos, a transfusão de sangue pode ser necessária, mas isso geralmente é feito no hospital. E no caso de pacientes que não conseguem respirar por conta própria, como é feito o suporte respiratório avançado? A ventilação mecânica entra em cena aqui? Exatamente. Quando o paciente não consegue respirar de forma adequada, seja por um trauma torácico ou por perda de consciência, a ventilação mecânica pode ser necessária. No APH, usamos ventiladores portáteis ou a ventilação manual com o AMBU, que é um dispositivo de ventilação manual conectado a uma máscara ou ao tubo endotraqueal. Esse dispositivo é apertado ritmicamente para empurrar ar para os pulmões do paciente. Se o paciente está entubado, podemos conectar o tubo ao ventilador mecânico portátil, que permite um controle preciso do volume de ar e da frequência respiratória, garantindo que o paciente receba oxigênio de forma contínua e adequada. A ventilação mecânica é fundamental em casos de traumas graves que afetam a respiração, como pacientes com lesões no tórax, como fraturas de costelas ou pneumotórax, podem ter dificuldade para expandir os pulmões. A ventilação mecânica ajuda a manter a troca de oxigênio até que o paciente possa ser tratado adequadamente no hospital. Se o paciente sofreu uma parada respiratória, o suporte respiratório imediato é essencial para evitar danos cerebrais causados pela falta de oxigênio. Você mencionou hemorragias internas. Como o SAVT lida com esse tipo de situação, já que é algo que não pode ser facilmente identificado ou tratado como as hemorragias externas? Sim, as hemorragias internas são particularmente desafiadoras no APH, porque muitas vezes não podem ser vistas diretamente, mas seus efeitos são devastadores. No SAVT, nosso foco é identificar os sinais de choque hemorrágico e estabilizar o paciente até que ele possa ser levado ao hospital para tratamento cirúrgico. Alguns sinais que indicam hemorragia interna incluem pele fria, pálida e pegajosa. Esses sinais indicam que o corpo está entrando em choque e a circulação periférica está sendo comprometida. Pressão arterial baixa e pulso rápido. Um pulso fraco e rápido, acompanhado de uma queda na pressão arterial, são sinais clássicos de choque hemorrágico. Distensão abdominal ou dor. Em traumas abdominais, a presença de uma barriga distendida ou sensível pode indicar um sangramento interno grave. O que podemos fazer no APH é administrar fluidos para manter a pressão arterial o mais estável possível e preparar o paciente para uma transfusão ou cirurgia ao chegar ao hospital. O controle definitivo das hemorragias internas só pode ser feito em ambiente hospitalar. E Alice, como garantir que o paciente traumatizado seja transportado de forma segura até o hospital? A imobilização tem um papel crucial aqui, certo? Com certeza. Em pacientes politraumatizados, a imobilização correta é fundamental para evitar o agravamento de lesões, principalmente em casos de trauma raquimedular, onde a coluna vertebral pode estar comprometida. Para isso, usamos pranchas rígidas, colares cervicais e coletes imobilizadores que garantem que o paciente seja movido e transportado de forma segura. Colar cervical. Sempre que houver suspeita de trauma na coluna cervical, o colar cervical é colocado imediatamente para proteger as vértebras e evitar lesões medulares. Prancha rígida. A prancha rígida é usada para imobilizar a coluna e facilitar o transporte do paciente. Com a ajuda de tiras de fixação, o paciente é preso à prancha para impedir qualquer movimento brusco durante o transporte. Em casos de extricação, retirada do paciente de veículos ou espaços confinados, o CAD é usado para imobilizar a coluna torácica e lombar, enquanto o paciente é removido com segurança. Alice,
É incrível como o suporte avançado de vida em trauma envolve uma combinação tão precisa de intervenções. Desde o manejo das vias aéreas até o controle de hemorragias internas e a imobilização para transporte, cada detalhe pode ser a diferença entre a vida e a morte. Exatamente. O SAVT exige habilidades avançadas e um pensamento rápido e crítico. A equipe de APH precisa estar preparada para atuar em situações extremas, garantindo que o paciente chegue ao hospital nas melhores condições possíveis para que o tratamento definitivo seja realizado. Muito obrigado, Alice, por essas explicações detalhadas. Tenho certeza de que todos estão aprendendo muito com o curso. No próximo módulo, vamos falar sobre o atendimento à parada cardiorrespiratória, PCR, um dos temas mais importantes em emergências. Até lá! Obrigada, José. E a todos que estão acompanhando o curso, continuem firmes, pois ainda temos muito a aprender. Nos vemos no próximo módulo.